A Tempo Ligeira Pro FG também conta com um surpreendente cabedal Tech Leather, mas com uma aplicação diferente da Tempo Maestro Elite. Indo na contramão da Elite, que tem um visual futurista, a Ligeira Pro tem uma silhueta clássica, lembrando principalmente as 3 primeiras gerações da Tempo Legend. Língua dobrável com elástico, costuras na biqueira, travas cônicas, mas com materiais modernos, resultando em uma chuteira levíssima e muito confortável. Como um fã da linha que cresceu utilizando as versões de couro da Tempo, eu iniciei os testes com uma certa resistência, principalmente por ela ser a substituta da excelente Premier 3. Mas se a Maestro Elite já tinha me surpreendido, a Ligeira Pro me surpreendeu ainda mais. Todo o cabedal é feito de Tech Leather, então ele acaba entregando um toque uniforme em todos os pontos onde seus pés terão contato com a bola. E como eu já esperava, à medida que eu fui usando, esse cabedal foi ficando cada vez mais macio e confortável, mas sem lacear como o couro. Não é um cabedal que vai moldar ao formato do seu pé, mas por outro lado entrega uma sensibilidade tão boa quanto alguns dos melhores couros do mercado. Essa microfibra é fina e abraçou completamente os meus pés. E ainda tem uma resistência maior à água. Joguei algumas vezes com gramado molhado e o cabedal não ficou encharcado. Por ter essa construção clássica, é muito fácil calçar a Ligeira Pro e acredito que ela vai funcionar bem para qualquer formato de pé. Seu pé tem que ser muito largo para não funcionar. E diferente do que aconteceu com a TF, que a língua não ficou firme no peito do pé, com a FG isso não aconteceu. A língua dobrável se ajustou perfeitamente e não saiu do lugar nem depois de um treino de chutes. Além disso, essa língua tem um charme especial que deixa a Tempo Ligeira Pro ainda mais linda. O revestimento interno em camurça sintética ficou impecável, muito confortável desde o primeiro jogo. Por outro lado, o contraforte poderia ser um pouquinho mais firme. E já falando dessa parte, em um dos pés encontrei um início de descolamento, que eu seguirei observando. Pode ser que o ajuste do colar não agrade a todos por ser um pouco mais aberto, mas não foi algo que me incomodou em campo. Eu senti meu calcanhar escorregando um pouquinho no primeiro jogo, mas depois disso não aconteceu novamente. E eu fiz testes com meias diferentes também. A palmilha é a mesma da Premier 3, cumpriu bem sua função. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho, e após a análise, se você quiser comprar a Tempo Ligeira Pro FG, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro, geram uma comissão para o canal e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Se você prefere uma configuração de travas mais clássica, com certeza vai gostar do solado FG da Tempo Ligeira. Além de ser uma placa levíssima que impacta diretamente no peso da chuteira, esse é um clássico solado com travas cônicas, com apenas 2 pequenas travas longitudinais centralizadas. Confortável, seguro e versátil, funcionando bem em todos os tipos de campo. É o simples bem feito. Com o tamanho brasileiro 41, a Tempo Ligeira Pro FG pesa incríveis 192 gramas. A Maestro Elite, que é a versão profissional, pesa 225 gramas com a mesma numeração. E ela ainda ficou 67 gramas mais leve do que a Premier 3. Conforto de tempo e peso de mercúrio. Incrível! Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo em chuteiras da Nike. Diferente do que aconteceu com a versão para sua site, o ajuste da FG ficou perfeito no comprimento e na largura. E como a Nike prometeu, o cabedal realmente entregou um ajuste de luva, abraçando completamente os meus pés. Por isso eu mantenho a minha recomendação de numeração regular, independente do formato do seu pé. Com certeza ela é uma opção melhor do que a Maestro Elite para quem tem pés largos, mas vale lembrar que esse cabedal em Tech Leather, apesar de ser muito macio, ele não vai expandir lateralmente e não vai moldar ao formato do seu pé como um cabedal de couro. Essa edição limitada da Tempo Ligeira Pro chegou ao mercado custando R$ 1.299,99, enquanto os esquemas de cores regulares custam R$ 1.199,99. E mesmo sendo um lançamento recente, essa cor já apareceu em uma promoção excelente por R$ 700. Preço que não dá para deixar passar mesmo com ótimas concorrentes, como o Vapor 16 Pro e Phantom 6 Pro. Com o preço cheio não dá para falar que é uma chuteira barata, mas ela tem preço de Pro e qualidade de Elite. Já adianto que, na minha opinião, ela superou o Vapor 16 Pro e Phantom 6 Pro, que são excelentes chuteiras. Como eu já havia antecipado no teste da Maestro Elite, tecnicamente ela é tão boa quanto a versão profissional. E mesmo sendo mais barata, é sem dúvidas a minha favorita dessa geração. A Elite também é fantástica, mas a combinação de elementos clássicos e modernos da Ligeira me ganhou. Para mim, muito superior a Tempo 10 Elite e Pro, Premier 3 e várias versões clássicas da Tempo Legend. E também é melhor do que a Tempo 10R RGN, que é muito mais cara do que ela. Acredito que alguns saudosistas ainda torcerão o nariz, mas eu nem senti falta do couro nessa edição. Faço questão de repetir que entre todos os sintéticos que eu testei, incluindo os excelentes Kanga Light e Teijin, o Tech Leather é a microfibra que melhor imitou as características do couro até hoje. Apesar de uma ser a Elite e a outra Pro, eu coloco o Tempo Maestro Elite e Tempo Ligeira Pro FG na mesma prateleira.
primeira. Vai depender do seu orçamento, tipo de construção e ajuste que você prefere. Ambas fantásticas, mas dessa vez a Pro é a minha favorita. O que você achou do teste em campo da Tempo Ligeira Pro FG? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!